Então pegue, por favor, a palavra de Deus e abra comigo no Evangelho relatado por João. Novo Testamento, Evangelho relatado por João, capítulo 3. Eu vou ler o versículo 14 e o 15. Evangelho relatado por João, capítulo 3, versículos 14 e 15. Assim que você encontrar, dá uma olhada à sua direita, à sua esquerda, e veja se há alguém perto de você sem o Evangelho. Mesmo que você não conheça a pessoa, divida a leitura com ele ou com ela, para que todos tenham acesso à palavra de Deus. Já encontraram? Amém? Vamos ler? Diz assim a palavra de Deus: E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vou ler de novo. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora eu vou ler e você vai repetir em bom tom e alta voz. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê nesta palavra? Quem crê que Deus está aqui e que Ele vai falar conosco hoje? Crê? Então deixa a Bíblia aberta aí no assento, desocupe as mãos. Vamos dar para a palavra de Deus a melhor, a mais linda, a mais sincera, a mais verdadeira salva de palmas. Vamos aplaudir, povo de São Luís, vamos aplaudir o Senhor Jesus. E enquanto você aplaude, diga bem alto: glória a Deus. Não tenha vergonha não, aplauda e diga: glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus querido, a tua palavra será pregada agora. Eu me esvazio de mim, Senhor, eu nada tenho para falar. Que venha agora o teu Espírito, tome a boca do pregador, tome os lábios do mensageiro. Envia agora a tua palavra santa, com poder, com unção e autoridade, e que a tua palavra, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Agora sente-se, por favor. Um dia o Senhor Jesus estava em casa, e quando ele estava em casa, chegaram lá à noite, dizendo assim: Jesus, eu sei que o normal é o Senhor atender as pessoas durante o dia, mas tem um homem aí fora, esse homem quer muito falar contigo. E aí Jesus falou: mas essa hora? À noite? E eles disseram: é, Jesus. E na verdade esse homem veio à noite de propósito. Ele é um homem conhecido, ele é um homem importante, e ele gostaria de falar com o Senhor agora. É possível, Jesus, o Senhor atender esse homem agora, mesmo sendo à noite? E Jesus poderia ter dito assim: francamente, né, eu trabalhei o dia inteiro na obra, preguei o evangelho, curei os doentes, atendi todo mundo o dia inteiro. Agora que eu chego em casa para descansar, esse homem vem me procurar aqui em casa, à noite. Não, manda ele ir embora. Jesus tinha todo o direito de dispensar aquele homem. Mas o Senhor Jesus, ele se desgastava para ganhar almas. Para fazer a obra de Deus, Jesus estava disposto a pagar qualquer preço. Então,
mesmo estando em casa, sendo já de noite, Jesus sai para conversar com esse homem, que o Evangelho me dá o nome dele aqui. Está aqui, ó, capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus, e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. A conversa começou por aí. Nicodemos já começa chamando Jesus de Rabi. Esta palavra Rabi, se você não sabe, escreve do lado aí de Rabi, o que significa esta palavra. Rabi significa mestre. Então Nicodemos olha para Jesus e o vê como um mestre. E esse reconhecimento, partindo de um fariseu, é uma grande coisa. Porque os fariseus, na sua grande maioria, consideravam Jesus um falso profeta. Os fariseus olhavam para Jesus e o odiavam, porque a pregação de Jesus batia de frente com a pregação religiosa dos fariseus. Mas esse aqui é uma exceção. Esse aqui olha para Jesus com bons olhos e vê Jesus como um mestre. Mas apesar de reconhecer que Jesus é mestre, e Nicodemos também era mestre porque ensinava na sinagoga, Nicodemos não tem entendimento das coisas espirituais. Sabe aquela pessoa que é esclarecida, que é inteligente, que é culta, mas não entende nada das coisas de Deus? Quem conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Talvez é uma pessoa que estudou, que fala muito bem, que tem uma ótima leitura, que tem cursos, que tem habilidade para discernir tantos mistérios da vida, mas quando você vai falar das coisas de Deus, parece que não entra na cabeça dela. Porque as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Então Jesus vai tendo uma conversa com esse homem chamado Nicodemos. Eu não sei quanto tempo levou a conversa, mas eu me arrisco que Jesus deve ter ficado mais de 1 hora conversando com esse homem naquela noite. E à medida que Jesus vai conversando, Nicodemos, ele pergunta, Jesus responde, depois ele pergunta de novo e Jesus responde, e ele pergunta e Jesus responde, mas parece que o mistério não se abre para aquele homem entender. Por fim, Jesus diz para ele o seguinte aqui, veja comigo, capítulo 3, versículo 12. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? É como se Jesus tivesse dito assim: ô Nicodemos, me espanta você ser um mestre, porque eu estou tentando há um bom tempo te explicar as coisas espirituais, e você parece que não entende. Mas deixa eu te dar um exemplo. Aí Jesus vai dar um exemplo da Torá. Porque se tinha uma coisa que um fariseu entendia muito bem, era a Torá. Quantos de vocês sabem o que é Torá? Levanta a mão quem sabe. Torá, gente, é os 5 primeiros livros da Bíblia. O judeu chama esse conjunto de 5 livros, escritos por Moisés, de Torá. Palavra hebraica que significa lei. Então, os fariseus estudavam a Torá o ano todo, praticamente todos os dias. E posso dizer que os fariseus conheciam, se não toda, uma boa parte da Torá de cor. Podiam citar muitos e muitos trechos. Na época não tinha versículo, né? Não existia isso ainda. Mas eles podiam citar muitos trechos da Torá de cor. Então, para fazer Nicodemos entender os mistérios espirituais, Jesus vai dar um exemplo da Torá. Jesus diz assim: ô Nicodemos, agora você vai entender. Você certamente conhece aquela passagem da Torá, que diz que quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, surgiram serpentes venenosas e picaram o povo. Aí quando Jesus disse isso, Nicodemos deu um sorriso e falou: agora a gente vai conversar de igual para igual, porque isso aí eu entendo.
Da Torá eu entendo, sim, Moisés estava guiando o povo no meio do deserto, aí o povo começou a murmurar, e aí apareceram serpentes venenosas. Nicodemos agora vai entender, e eu quero que você também entenda. Então por isso eu vou deixar marcado aqui em João capítulo 3, eu já volto aqui, e eu quero te convidar a fazer uma viagem no tempo comigo. Quem quer viajar no tempo comigo? Quer? Então vamos voltar 1400 anos atrás, quando você sai de João capítulo 3 e vem comigo até Números capítulo 21, você está voltando 1400 anos no tempo. É necessário ler este fato, isso aqui não é uma ilustração, tá? Isso aqui foi um fato, aconteceu realmente. Mas é um fato que aconteceu e que tem uma relação muito grande com o que Jesus vai passar. Números capítulo 21, versículo 4. Quando você encontrar, dá um glória a Deus para eu saber que você achou. Números é o 4º livro da Torá. Você agora sabe o que é Torá? A lei de Moisés. É o 4º livro da Bíblia. Vamos ler a partir do versículo 4. Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém a alma do povo angustiou-se neste caminho. O povo está no meio do deserto. E a caminhada no deserto é angustiante mesmo. Se eu perguntar quantos de vocês aqui já passaram por um deserto, e agora eu não estou falando de deserto de verdade, mas na vida, né? Os desertos da vida. Quem já passou por muitos aí? Levanta a mão. Já passou? Passei não, pastor. Estou passando em um agora. Pois é. É angustiante ou não é? Quando a gente está no deserto, a gente olha para um lado e para o outro e não enxerga a saída. Porque a característica do deserto é essa, é tudo igual, a paisagem é a mesma. Tanto faz olhar para a direita, para a esquerda, para frente ou para trás, a única coisa que você vê é aquela imensidão de areia. E você pensa, eu estou perdido aqui, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Na nossa vida com Deus a gente atravessa desertos, amados. Às vezes a gente atravessa um deserto na vida financeira, que a gente procura uma saída e não encontra. Às vezes passamos por um deserto na saúde, na vida pessoal, familiar, conjugal. Qual que é o deserto que você está enfrentando? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, quando a gente está no deserto, a nossa alma fica angustiada. É normal. Se você está se sentindo assim, você não é o primeiro, nem vai ser o último. Toda pessoa que passa pelo deserto sente uma angústia muito grande. E a palavra diz que a alma do povo angustiou-se nesse caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos neste deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. E é aqui que está o problema. Uma coisa é você estar angustiado por causa de uma situação difícil que você está passando. Deus entende isso. Deus sabe que você e eu somos humanos. Deus sabe das nossas limitações. Agora, outra coisa muito diferente é você usar como desculpa o fato que você está no deserto para ficar murmurando contra Deus. E eu quero te alertar de uma coisa: se você anda murmurando, pare agora, pare já, pare enquanto é tempo. Pastor, mas que mal tem murmurar? É só um desabafo, é só para a gente não explodir por dentro. Então quando eu estou assim muito aborrecido, eu gosto de pôr para fora, aí eu fico, você é assim, é? Gosta de ficar resmungando, murmurando? Eu estou indo na igreja, mas não está adiantando nada. Eu estou servindo a Deus, para quê? Estou perdendo meu tempo. Cadê Deus que não me ajuda? Cadê Deus que não me abre a porta? Cadê Deus que não me abençoa?
Você é murmurador? Você é murmuradora? Pare agora. Porque Deus não gosta de murmuração. Deus não gosta. E vou lhe dizer uma coisa. Deus até suporta a murmuração por um tempo. Mas a murmuração irrita qualquer um, até Deus. Chega uma hora que Deus não aguenta mais a murmuração e Deus decide punir. Você sabe quando é que vai durar a paciência de Deus? Você sabe quanto tempo vai durar? Que hora que a longanimidade de Deus vai acabar? Não sabe, então é melhor não arriscar. É melhor não provocar. Tem gente que está murmurando desde que esse ano começou. Tem gente que está murmurando o ano passado todo e já entrou esse ano murmurando e continua murmurando. Tem gente que está murmurando a vida toda. Tem gente que tem o costume de ser murmurador e Deus está me usando aqui para te dizer: não abra a tua boca para murmurar, porque o deserto é a sepultura dos murmuradores. Quem murmura morre no deserto. Repita comigo bem alto para nunca mais esquecer. Diga: quem murmura, mais alto, quem murmura morre no deserto. Quer dizer que o murmurador nunca vai chegar em Canaã. O murmurador nunca vai chegar onde Deus prometeu. Se você está murmurando, fique sabendo, o teu fim vai ser aqui. Você não vai chegar onde Deus quer que você chegue. E não é porque Deus não tem poder para te colocar aonde Ele te prometeu. Não é que Deus desistiu de te ajudar. É porque você está atrapalhando a tua própria bênção de chegar. Aquilo que o povo falou é uma calúnia muito grande. Olha o que eles disseram. Versículo 5. Vamos refletir no que o povo está falando. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Eles estão dizendo que Deus os tirou do Egito para fazer eles morrerem ali. E ainda dizem: pois aqui nem pão nem água há. Basta você fazer uma lida rápida no livro do Êxodo, no livro de Números, que você vai perceber que mesmo estando no deserto, não faltou água para o povo. Faltou, gente? Quando não tinha água, o que Deus fazia? Tirava a água até da rocha para o povo beber. Dá uma glória a Deus aí. Deus chegou a transformar uma fonte de água amarga em água doce para o povo beber. Que história é essa que não tem água? Aí eles dizem: e não tem pão nesse deserto, não tem água e não tem pão? Como assim não tem pão? Em Êxodo capítulo 16 está escrito que Deus fez descer do céu o maná, e o maná desceu a partir daquele dia, todos os dias, enquanto o povo de Israel peregrinou no deserto. Então esta murmuração, ela não é verdadeira. E eu vou te repreender mais uma vez na autoridade da palavra de Deus. Aquilo que você está reclamando de Deus também não é verdade, não. Você que está aí murmurando, dizendo que Deus se esqueceu de você, isso não é verdade. Deus não se esqueceu de você. Basta você olhar à tua volta, que você vai ver que a mão do Deus Todo-Poderoso ainda continua sobre ti. Ainda que você diga: ah, pastor, mas é que a coisa está difícil, a coisa está apertada, eu não tenho nada. Nada. Começa a olhar à sua volta, que você vai ver que Deus ainda tem te dado alguma coisa. Pode até ser que Ele não lhe deu tudo o que você quer, mas você não está com nada, sem nada, abandonado, jogado. Não, Deus está cuidando de ti. Você está passando pelo deserto? Tá. Mas é uma fase. É uma fase boa? Não, é uma fase difícil mesmo. É uma fase ruim mesmo. Mas mesmo em meio aos desertos, Deus cuida da gente. Então, quando o povo fez essa calúnia contra Moisés e contra Deus, Deus se ofendeu. E terrível coisa é cair na mão do Deus vivo, diz o escritor aos Hebreus. Olha o versículo 6. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Eu queria, antes de comentar isso aqui, te lembrar de uma coisa. O deserto
é o habitat natural das serpentes venenosas. Então, quando o texto sagrado diz que o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, nós temos que entender que Deus não precisou mandar as serpentes irem para lá, porque as serpentes já estão lá. O deserto é lugar de serpentes. Se você gosta de ver esse tipo de programação, eu não sei. Se você gosta de ver esse tipo de vídeo, tem gente que tem repugnância de cobra de um jeito que não gosta de ver nem na televisão, né? Mas se você tem curiosidade de saber, se você já assistiu aqueles vídeos, aqueles documentários lá do Discovery Channel ou coisas do tipo, você já deve ter ouvido falar em serpentes venenosas do deserto que conseguem atingir uma pessoa sem nem sequer picá-la. Existe uma serpente venenosa do deserto chamada naja cuspideira. Já ouviu falar nela? Ela cospe o veneno, não precisa nem te picar. Existem serpentes que têm a capacidade de se camuflar. O tom da sua pele é semelhante ao tom da areia. Aí ela se camufla na areia, quando a pessoa passa, ela não vê. Quando aí a pessoa passou, a serpente ataca. Então as serpentes do deserto são extremamente venenosas. Elas sempre estiveram lá. Acontece que enquanto o povo estava servindo a Deus e honrando a Deus, Deus guardava, Deus protegia, Deus livrava. Mas a hora que a pessoa começa a murmurar demais, aí Deus fala, está ruim, é? Está ruim, você não está gostando não? Então peraí, deixa eu tirar minha mão de proteção de perto de você, só por um dia. Você quer experimentar um dia sem a proteção de Deus? Quem quer experimentar um dia sem a proteção de Deus? Eu não quero nem 5 minutos. Ai de mim se não for a mão de Deus me guardando. Ai de você se não for a mão de Deus te guardando. O dia que aquele povo experimentou ficar no deserto sem a proteção de Deus, está escrito aqui que morreu muito povo de Israel. Pelo que o povo veio a Moisés e disse, havemos pecado, porquanto temos falado contra o Senhor e contra ti, ora ao Senhor que tire de nós estas serpentes. Então Moisés orou pelo povo. E disse o Senhor a Moisés, faze uma serpente ardente e põe-na sobre uma haste, e será que viverá todo mordido que olhar para ela. Aqui é que está o interessante dessa história. A lição foi dada, o povo aprendeu a lição, o povo se arrependeu, e o povo veio até Moisés e falou, Moisés, nós reconhecemos que pecamos contra Deus, nós estamos arrependidos, pede para Deus tirar essas serpentes daqui. Aí Moisés foi orar. Quando Moisés orou, Deus perdoou o povo. Só que Deus não tirou as serpentes. O que Deus fez? Deus mandou Moisés levantar uma réplica de uma serpente pendurada num poste. E disse para o povo assim, toda vez que alguém for picado por serpente, vocês têm que vir até aqui e ficar olhando para esta serpente pendurada nesse poste. Eu te pergunto, não era mais fácil Deus simplesmente fazer as serpentes sumirem de novo? Não era mais fácil? Só que Deus quer ensinar alguma coisa. Nós temos aqui uma alegoria, uma tipologia de Cristo nesta situação. Quando o povo ouviu aquilo que Moisés falou, eles disseram, peraí, então quer dizer que Deus não vai tirar as serpentes? As serpentes vão continuar picando a gente? E Moisés falou, Deus é que decide, né? Deus mandou fazer essa réplica, está aqui pendurada no poste. Se você for picado, você tem que vir puxando da perna com dificuldade, mas você tem que olhar para esta serpente pendurada nesse poste e acreditar que você vai ser curado. O povo não entendeu, mas fez como Deus tinha mandado. A partir daquele dia que Moisés pendurou a serpente no deserto, igreja, todos os dias uma quantidade grande de pessoas era picada. E quando essas pessoas eram picadas por essas serpentes venenosas, o que elas faziam?
vinham até aquele local onde tinha a serpente pendurada e ficavam olhando. Esse olhar das pessoas para aquela serpente pendurada no poste era um olhar de fé, porque elas acreditavam que quando ela olhasse para aquela serpente venenosa, aquela réplica da serpente venenosa que estava pendurada no poste, o veneno da serpente que estava no seu sangue seria neutralizado. E o que acontecia quando o povo olhava para a serpente pendurada? Versículo de número 9. E Moisés fez uma serpente de metal e pô-la sobre uma haste, e era que mordendo alguma serpente alguém, olhava para a serpente de metal e ficava vivo. Muito bem, funcionou o que Deus havia mandado, e depois de um tempo as serpentes sumiram. Mas o fato é, Deus primeiro mandou Moisés fazer a serpente, pendurar num poste, e todo que olhava para ela ficava curado. Quem entendeu, levante a mão. Pois bem, 1400 anos depois disso aqui, Jesus está conversando com Nicodemos. Volta lá para João capítulo 3. E aí Jesus cita esse fato que Nicodemos já conhecia, mas nunca tinha tido a revelação da palavra. O que Jesus vai dar para Nicodemos agora é uma revelação de um texto que Nicodemos conhece a vida toda. Sempre conheceu, sempre leu, sempre citou, sempre ensinou essa história, mas nunca entendeu o que de fato ela significava. Depois que Jesus contou a história, ele diz aqui no versículo 14: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Levantado. Jesus está falando isso aqui quando ele tem 30 anos. Com quantos anos de vida Jesus morreu na cruz, você sabe? Com 33,5. Então, 3 anos e meio antes de morrer, Jesus já sabia que ele iria morrer pendurado, levantado numa cruz, porque ele diz assim: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus está fazendo uma associação. As pessoas no deserto olhavam para aquela serpente de metal pendurada no madeiro, criam que seriam curados e recebiam a cura. Jesus está dizendo: eu também vou ser pendurado no madeiro. E todo aquele que olhar para mim, pendurado naquele madeiro, e crer que através de mim vai receber cura. Todo aquele que olhar para mim pendurado no madeiro, e crer que através de mim vai receber libertação. Todo aquele que olhar para mim pendurado no madeiro, e crer que através de mim vai receber salvação, receberá tudo aquilo que está pedindo, receberá tudo aquilo que está crendo. Então aquela serpente pendurada num poste é um símbolo, é um exemplo de Jesus pendurado na cruz. E aí você talvez está pensando assim: mas pastor, não faz sentido? A serpente tem o que a ver com Jesus? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus. A serpente na Bíblia fala de quem, gente? Pode falar aí, quem que é a serpente na Bíblia? Não é o diabo? Ora, como que uma serpente pode ser um símbolo de Jesus? Não um símbolo meio estranho? Realmente. Mas Jesus escolheu exatamente esse exemplo para mostrar que no momento em que ele estivesse na cruz, ele estaria levando todo o pecado, toda a impureza, toda a maldade, toda a sujeira que havia no mundo, ele estava levando sobre si. Naquele momento que Jesus estava na cruz, ele estava levando toda a humanidade sobre si, e todo o pecado da humanidade sobre si. Da mesma forma que quem olhou para aquela serpente e creu que seria curado, não morreu, quem olha para Jesus,
Quem olha para o sacrifício de Jesus e o recebe como Senhor e como Salvador, também não vai perecer, mas vai viver eternamente. Eu quero que toda a igreja fique de pé agora, por favor. Depois disso aqui, Nicodemos entendeu. E eu espero que você agora também esteja entendendo. Feche os teus olhos, por favor. Você tem que olhar para Jesus e crer que através do sacrifício redentor é que você vai ter vida. É através do sangue derramado, é através do sacrifício feito que você terá a salvação. Por isso eu pergunto agora, há alguém aqui nesta noite que depois de ouvir esta palavra está crendo? Depois de ouvir esta palavra está entendendo que Jesus morreu por você para te dar a vida? Para te dar a oportunidade de entrar na cidade santa pelas portas? Há alguém aqui entre nós que quer receber hoje Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Levante a sua mão agora bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Tem alguém? Eu vou fazer um segundo apelo. Há alguém aqui entre nós que já ouviu a palavra de Deus, mas acabou se afastando, saindo da casa do Pai, saindo da presença de Deus? Não importa quanto tempo você está afastado. Um homem que eu conheci me disse: pastor, eu fiquei 40 anos da minha vida afastado da casa do Pai. E Deus teve tanta misericórdia de mim, que mesmo estando há 40 anos afastado, Ele me alcançou de volta e me trouxe para a presença dEle. Quanto tempo faz que você está afastado? Talvez você está afastado da casa do Pai há 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos. Quanto tempo? Não sei. Eu sei que o Pai está aqui e está te dizendo: filho, volta. Volta para a casa do Pai, que é o teu lugar. Tem alguém aqui afastado que quer voltar para Jesus? Levante a mão que eu vou orar por você. Tem alguém? Aqui está todo mundo firme na fé. Quem está firme na fé, dá um glória a Deus bem alto. Continua firme na fé, tá? Não tem outro caminho para mim nem para você. O caminho é Jesus. Mas agora deixa eu falar com você que está me assistindo. Deixa eu falar com você que está me ouvindo pela rádio, pelas plataformas digitais, me assistindo aqui pelo meu canal do YouTube ou pela televisão. Jesus morreu para que você tenha vida. Ele morreu a tua morte para te dar a vida dele. Você quer receber Jesus agora como teu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Você quer voltar para Jesus, se reconciliar com Jesus? Eu posso orar por você agora, mesmo eu estando aqui no altar da Paz e Vida em São Luís do Maranhão, e você em qualquer lugar do Brasil ou até fora dele, onde você estiver agora, você pode dobrar os teus joelhos comigo, assim como eu vou fazer? Dobre os teus joelhos aí, se você puder. Se você não puder ajoelhar, não tem problema, faça a oração de pé mesmo. De repente você está dirigindo e ouvindo pela rádio. Como for possível orar, mas eu quero que você fale com Deus agora. Se entregue para Jesus agora. Volte-se para Jesus agora enquanto é tempo. Não assista esse vídeo como quem vê um vídeo qualquer. Entenda, Deus está te levando esta programação, esse vídeo, este programa de rádio, esse podcast, porque Ele te ama. Porque Ele tem um plano na tua vida, Ele tem um propósito na tua vida. Você é precioso demais para Deus, Ele não quer te perder. Então faça essa oração comigo agora. Eu vou pedir que a igreja estenda as mãos para cá. E você que está orando comigo em casa ou em qualquer lugar, põe a mão sobre o coração, ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, neste momento eu reconheço que sou pecador, que preciso de Ti, que não posso viver nem mais 1 minuto longe da Tua presença. Pai querido, perdoa os meus pecados, apaga minhas iniquidades, escreve meu nome no livro da vida e me ajuda a permanecer até o fim na Tua presença.
em nome de Jesus. Agora eu vou orar por você. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, meu Deus bendito, meu Deus amado, onde tiver alguém agora com os joelhos dobrados, com os olhos fechados, com a mão sobre o coração, com lágrimas nos olhos, entregando a vida ao Senhor Jesus, te recebendo como único Senhor, te recebendo como único Salvador, meu Deus, alcança essa vida agora, Pai, porque o Senhor falou com Nicodemos. Naquele dia o Senhor estava pregando só para uma pessoa, um pregador tão poderoso como o Senhor, pregando para uma única pessoa. Isso é o valor que tem uma alma para o Senhor, meu Deus. E eu sei que eu estou agora falando não só para uma pessoa. Eu sei que agora tem muita gente me ouvindo pela rádio, eu sei que agora tem muita gente me assistindo pela televisão, pelo YouTube. Eu não sei onde esta pessoa está, mas eu sei que esta pessoa é alvo do teu amor, esta pessoa é alvo da tua misericórdia. Então, meu Deus, perdoa os pecados desse homem, perdoa os pecados desta mulher, apaga as iniquidades desta pessoa, ajuda esse filho pródigo, esta filha pródiga a se levantar espiritualmente, a voltar para a tua casa, que depois desta oração, meu Deus, esta pessoa se sinta revigorada, fortalecida, em nome de Jesus, que assim seja feito, amém, e graças a Deus, glória a Deus. Pode ficar de pé, vamos aplaudir o Senhor Jesus, que Deus te abençoe, fique firme na fé, em nome de Jesus.